O rubro-negro baiano, Pedro, que hoje está de boa, segue de folga estabelecida pela comissão técnica já desde o Bavi, pós-Bavi, melhor dizendo, e amanhã a equipe inicia a preparação para esse compromisso importante contra o Cruzeiro, jogo que o Vitória volta a atuar diante do seu torcedor no Barradão, jogo que vai ser segunda que vem, às 8 da noite, pela 23ª rodada do Brasileirão. Falando de mercado da bola, alguns atletas já começam a praticamente definir seus destinos. O jogador Dudu já pegou a pista, viajou ontem de madrugada, podemos assim dizer, já de noite e madrugada, para São Paulo, que ele vai para o Novo Horizontino, enquanto o Yuri Castilho segue aí sendo cobiçado por mais um clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu falo, é uma possibilidade que pode acontecer, e o Yuri Castilho que não fica no Vitória, já que não faz parte dos planos do técnico. Tem mais um clube interessado nele, né? Mais um clube. Vila Nova tinha interesse, Goiás tinha interesse, Curitiba tinha interesse, Mirassol tinha interesse e tem outro da Série B que agora quer ele também. Isso. Daqui a pouco eu falo. Bora fazer um draminha também que é bom. E todos os detalhes em relação ao time de pra semana. Vitória já não vai contar com o William Oliveira e o Thiago Carpini, que foram aí suspensos. Carpini expulso, o William Oliveira tomou o 3º cartão amarelo. Será que vem mudanças por aí após as mudanças no Clássico? Claro que vem. Já. Um é certa. Duas. Mateuzinho tem que vir. E o William Oliveira fora. Mas o William Oliveira já não foi titular no Bavi. Vocês têm que se ligar e prestar atenção. A pergunta que não quer calar. Qual ali? Muito treino, esse tempo todo pra treinar. Que beleza. Ajuda mesmo em alguma coisa, porque os discursos são: falta tempo pra treinar. Aí quando joga e toma fumo, é muito tempo sem jogar. Quando joga demais e perde, é muito jogo, não tem tempo pra treinar. E aí, Tony Silva, é o copo meio cheio, meio vazio? Eu tava observando o Vitória, rapaz. O Vitória, ele tem se mostrado um time competitivo, né? Agora sim, né? Tá brigando, pelo menos. Nesses 4 últimos jogos, Flamengo, Palmeiras, Cuiabá e Bahia também. Sim. Mas ele é um time que, se a gente observar, parar pra pensar hoje, do goleiro até o meio de campo, a gente até que já tem uma segurança. O problema é do meio campo à frente. É aí que o negócio não anda. É por isso que é competitivo, por essa galera que marca bem, que se entrega, mas falta poder de fogo. Aí pronto. O Vitória não finaliza porque, primeiro, que sem Mateuzinho o time não cria. Segundo, porque quando a bola chega no ataque, Janderson e Alejandro, o torcedor do Vitória tem que perguntar assim: meu Deus, será que é hoje que eles vão acertar alguma coisa? Né? Porque já tem até paródia com Janderson com relação à falta de qualidade dele, que a gente sabe que é notória. Agora, quando Mateuzinho não joga, o Vitória simplesmente não cria. É pra onde aqui o Yuri Castilho vai, e tem Camutanga também, que renovou o contrato, né? Isso, Pedrão. Camutanga que prorrogou vínculo com Vitória até o fim de 2025. Todos sabemos, né? O jogador está lesionado, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Isso aconteceu no dia 10 de junho, no jogo contra o Atlético Mineiro. No aquecimento ele sentiu. E a gente viu logo depois o joelho inchadíssimo, uma situação realmente difícil, já que ele fazia um tratamento conservador e acabou sendo submetido a uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Camutanga tem 73 jogos pelo Vitória, 6 gols, 1 assistência, 2 títulos conquistados, a Série B de 2023 em que ele foi um dos destaques da equipe, além do Campeonato Baiano deste ano. O início da Série A para o Camutanga não foi legal, algumas lesões musculares, essa lesão no joelho e a cirurgia, já que ele está em tratamento. A Vitória divulgou ontem em suas redes sociais a renovação do zagueiro Camutanga, para a alegria da galera rubro-negra que fez festa por conta do prorrogamento do vínculo do Cleidson, né? Vulgo Camutanga. E o Camutanga, como eu falei, segue tratamento. Por conta dessa lesão, o contrato foi prorrogado e tá tudo certo. Camutanga segue no rubro-negro baiano. Falando do Yuri Castilho, Pedro, já que a gente já trouxe essa informação, você apurou muito bem, trouxe aí os clubes interessados no Yuri Castilho. Mirassol, Curitiba, Vila Nova e Goiás. E agora o Paysandu está interessado em contratar o Yuri Castilho. É mais uma equipe a fim aí de contar com os serviços desse jogador que ano passado teve sua importância, foi titular em algumas oportunidades, fez gols, também na condição de reserva, importante, mas perdeu espaço,
vacilou também para isso e não faz parte dos planos do técnico Thiago Carpini. Então, Yuri Castilho já está aí no mercado. À medida que surgir uma boa proposta, o Vitória não fará dificuldades para a liberação deste jogador. E antes da gente passar a palavra para você, Pedro, é bom salientar também que o volante Dudu viajou ontem para Novo Horizonte. O jogador publicou nas redes sociais sua ida ao interior de São Paulo para defender o Novo Horizontino. Como já trouxemos também durante essa semana, empréstimo de R$400 mil, o jogador assinou contrato até o fim do Campeonato Paulista e que ele seja feliz longe daqui. Bom, seguinte, a reformulação que tinha que acontecer no Vitória no início do ano, mas que o Vitória acreditou que mantendo a base seria importante para início da temporada, e eu entendo, tá? Não se tinha dinheiro para mandar todo mundo embora, porque mandar embora é tão complicado quanto contratar. Eu entendo, mas era uma decisão arriscada, era uma decisão que a gente sabia que faltaria qualidade para uma Série A, e a reformulação que precisaria ter acontecido ao final de dezembro para janeiro do ano passado para esse ano, está acontecendo agora. São poucos os atletas que foram importantes na Série B do ano passado, que o torcedor do Vitória tem que ter de fato gratidão, mas saber que é uma página virada. Foram poucos os atletas que ficaram para serem titulares neste ano. Zeca foi embora, a dupla de zaga talvez fosse a titular, mas Camutanga acabou se machucando. Você ainda tem ali Lucas Arcanjo no gol, Wagner Leonardo, na lateral esquerda os dois laterais, todos eles foram embora. O meio campo só sobrou Mateuzinho, no ataque Oswaldo, que agora voltou a ser titular, porque Oswaldo também era outro que depois do ano passado demorou muito de repetir as mesmas atuações da Série B. Então, reformulação era necessária, está acontecendo agora para justamente o Vitória, Tony Silva, sobreviver na Série B. Na Série A. Isso, exatamente, na Série A. Não sobreviver na Série B. Isso, sobreviver na Série A. Isso. Tive uma dependência de Mateuzinho? Olha, Pedro, infelizmente sim, porque sem esse jogador o Vitória não tem aquele desafogo ofensivo, né? O Mateuzinho é um jogador de velocidade, aliando técnica, bom passe, finaliza bem tanto com a sua perna esquerda quanto de cabeça, que o Mateuzinho é um bom cabeceador, apesar da estatura mediana a pequena, e ainda assim ajuda muito defensivamente. É um jogador que tem melhorado no aspecto defensivo de uma maneira assim que me enche os olhos, porque ele bate e volta numa intensidade incrível. Então, infelizmente o Vitória mostrou no Bavi que não tem peças de qualidade e que dentre essas peças das poucas peças de qualidade que tem, uma delas é o Mateuzinho, e sem ele, infelizmente, entra água. E aí, Tony, eu quero saber o seguinte, concordo com o Góes, o Vitória vive sim uma dependência do camisa 30, um jogador que chegou aqui como ponta, foi colocado como meia centralizado por Léo Condé, né, que revolucionou o futebol de Mateuzinho, o futebol dele cresceu com essa mudança de posicionamento, chegou aqui como uma aposta. Era ele e quem que chegaram do Ipiranga, Góes? De Erechim? Tinha um outro cara que vinha junto com ele, ou que veio e não ficou. Não veio não. Acho que ele só veio, mas ele era uma negociação que vinham dois jogadores na época. E o Vitória comprou por R$500 mil na época. E aí, Tony, você imagina, meia canhoto, futebol brasileiro, o que Mateuzinho tá jogando, contrato renovado até 2028. Fábio Mota foi muito feliz nessa renovação, foi muito safo para proteger esse bem, né, esse produto do Vitória. E aí, Tony, a questão é a seguinte, que o Vitória vive uma dependência de Mateuzinho, vive. Ponto. Eu acho que isso é condição sine qua non. A grande questão é que dentro desse elenco do Vitória não tem ninguém com as mesmas características dele para fazer com que o Vitória jogue, crie, tenha força ofensiva. No Bavi, sem ele, Carpini optou pelo quê? Força e velocidade. Janderson, Oswaldo e Alejandro lá na frente para poder fazer uma parede que não existiu, né? A parede de Alejandro não existiu no Bavi. E a grata surpresa do Vitória, a boa notícia para o Vitória nesse Bavi, foram as entradas de Lauan, que é atacante, mas principalmente de Pablo. Porque hoje, o torcedor do Vitória, depois de ter visto o que Pablo fez no Bavi, pode vislumbrar que ele possa vir a ser um jogador que hoje, dentro desse elenco, possa suprir uma ausência de Mateuzinho. Ô Pedro, a gente sempre falou o seguinte, 4 jogadores do Vitória que a gente sempre colocava como possíveis jogadores negociados, né? De repente, interesse de alguém. Lucas Arcanjo era um, Wagner Leonardo era o outro, Dudu, infelizmente, né, o caminho tomou errado,
e Mateuzinho. O Mateuzinho sempre se destacou desde que ele chegou no Vitória. É um canhoto que sabe do jogo, domina muito bem a bola, parte muito bem para cima, tem um passe bem legal. E Oswaldo se dá muito bem, principalmente quando Mateuzinho tá junto. Parece que eles já se conhecem muito bem. Então, quando você perde um jogador como esse, que é natural acontecer uma competição longa, o que é que você pensa? Não, eu tenho que ter alguém no grupo que faça pelo menos 80% do que ele faz, que tem uma característica parecida. E a gente via que o Vitória, toda vez que perdia o Mateuzinho, não achava alguém nesse estilo, e o tempo foi passando e Jean Mota poderia ser, mas não é, né? Mas é um jogador que realmente faz falta e o Vitória não pode viver nessa carência. De repente, essa questão do surgimento de Pablo passa a ser uma possibilidade de ter esse jogador para substituir Mateuzinho. Mas ele está voltando agora, né? O Carpini ontem até falou aqui, né? Essa questão de dependência. O Carpini fez o papel dele como técnico. Sim. Ele está com o time na mão e prefere ter os jogadores. Não, a gente não pode também achar que um jogador, dessa forma, coisa e tal, enaltecendo naturalmente e dando força ao grupo, né? Mas ele, no fundo, sabe que o Vitória não tem um jogador à altura. Quanto a Mateuzinho, se ele for suspenso e ficar fora de um jogo, beleza. E se ficar lesionado por vários jogos, como é que fica? Perigo, Pronto. Para poder afastar qualquer mal-olhado e etc. Agora, Valença, ainda falando de Mateuzinho, na volta do intervalo a gente fala do Bahia, e aí é o seguinte: o Vitória até tinha um jogador com características semelhantes a de Mateuzinho, mas Daniel Júnior foi um fiasco, né? Pois é. E a gente cobrava muito. E Daniel Júnior foi uma briga do Vitória com Curitiba. Com Curitiba, exatamente. Da imprensa baiana com a imprensa paranaense. Teve briga. Teve O Magrini nesta emissora tá defendendo. olha, teve um repórter lá de Curitiba, que eu nem lembro o nome Que é dele, um também não abestalhado. guardo. Que é um abestalhado. Rapaz? Eu já chego logo de carrinho. É um isso, abestalhado. eu nem lembro o nome dele, é melhor Eu ser nem quero indiferente. dizer que eu nem me lembro também, é um abestalhado. Não, e ele dizendo, essa imprensa de lá tá achando que Mateuzinho vai pro Vitória. Ele tá Daniel certo Júnior. aqui. Daniel Júnior. Falei o quê, Mateuzinho? Não, Daniel Júnior. Entendeu porque é um Perdão. abestalhado? É. Entendeu? E aí, mas aí fui eu que errei. Aí eu tive a informação, pode cravar. Foi. Daniel Júnior vai ser jogador do Vitória. E eu repito, é um abestalhado por isso. E aí eu Cara confiei na fonte e botei, Tony, lá no Twitter, né? E no meu Instagram, meu amigo. Meu Deus. Fê do céu, era pessoa do Vitória, Pedro tá certo mesmo? Tá, vai vir. Amigos, Pedro, mas tá dizendo que ele vai pro Curitiba. Eu fiz, ele vai vir pra cá. Tá certo, o modelo de negócio é esse. Teve até o Palmeiras que teve que entrar, porque o Palmeiras tinha uma percentual Porque é o clube formador. de Daniel Júnior. Exatamente. E aí o Palmeiras deu um empurrão para que ele viesse pro Vitória, graças ao bom relacionamento de Fábio Mota com Leila Pereira. Isso a imprensa de Curitiba não sabia. A torcida do Cruzeiro dizendo assim: e Daniel Júnior não vai ficar no Cruzeiro por quê? Tá todo mundo querendo ele, por que ele não fica aqui? Olha, foi uma briga. Ó, eu recebi xingamento. Recebi depois elogio, mas toda a galera de Curitiba, esse repórter aí que gosta se refere a ele como Abestalhado. e a torcida do Cruzeiro, todo mundo me xingou. E na mesma proporção, todo mundo depois, ó, sumiu. Aí, Então o Daniel Júnior chegou aqui. Aí Daniel Júnior faz o que com a gente? Não joga nada. aí para completar o serviço, chega no América e faz um golaço Logo na na estreia. Um É golaço. brincadeira? E aí, Valença? Pois é, o Daniel Júnior, a gente chegou a brigar muitas vezes aqui para poder contar com o atleta no time titular. A gente questionava o Léo Condé, principalmente, porque que o Léo Condé não dava oportunidades para ele. E também, nas vezes que ele teve oportunidade, primeiro ele deu uma enganada naquele jogo Vitória e Botafogo. Quando ele entra, faz uma bela jogada, faz um golaço. Copa do Brasil. Aí todo mundo diz assim, opa, aí tá o cara. No jogo seguinte, ele é titular do Vitória e não apresenta futebol algum. E aí, na sequência, foi perdendo espaço na equipe rubro-negra e acabou culminando com a sua saída, indo para disputar a Série B com o time do América de Minas Gerais. Aliás, o América que está fazendo campanha de recuperação na Série B. As últimas informações do Vitória que vai ter uma longa semana de treino pela frente. É isso, Pedrão. O time segue de folga hoje e volta aos trabalhos amanhã na Toca do Leão, no turno da tarde, iniciando assim a preparação para o jogo contra o Cruzeiro. A equipe não terá o William Oliveira suspenso pelo terceiro amarelo e o técnico Thiago Carpini expulso pela segunda vez. Inclusive, de acordo com o Braulio Machado, na súmula, no relato da súmula ontem divulgado pela CBF, o Carpini
invadiu, saiu da área técnica. Basicamente isso, e reclamou demais, e por isso foi expulso. Vitória treina quarta, quinta, sexta, sábado E domingo domingo para pegar o Cruzeiro no Barradão na segunda-feira. Isso, perfeitamente. Essa é a programação.